Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao curso Tudo sobre Direitos da Criança e da Adolescência com Deficiência. Eu sou Letícia Lefebvre, administradora do Crianças Especiais, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do que vocês encontrarão no curso. O curso é um curso sobre todos os direitos da criança e do adolescente, ressaltando que todas as crianças têm os mesmos direitos. No entanto, crianças e adolescentes têm alguns direitos diferentes, visto que existem as ações afirmativas. Mas o que são as ações afirmativas, Letícia? Ações afirmativas são ações para que dê oportunidade para que todos sejam tratados com equidade e tenham as mesmas oportunidades. Com isso, crianças e adolescentes com deficiência têm alguns direitos além dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São os direitos que tem nas leis brasileiras de inclusão e de acessibilidade e outras, lei berenice-piana, entre outras leis, ok? E eu vou começar a fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, atrás de mim tem uma parede cinza, eu tenho cabelos longos castanhos, eu estou vestindo uma blusa laranja, tenho olhos castanhos e atrás de mim tem 2 quadrinhos e uma estante de madeira escura. Vamos lá? Vamos começar com o nosso primeiro módulo. Nosso primeiro módulo poderia ser sobre o quê? Sobre os direitos da criança e adolescente. Vale ressaltar que os direitos da criança e adolescente são para todas as crianças e adolescentes. Não há distinção de etnia, de deficiência, de classe social. Não há diferença entre crianças. Conforme o artigo 3º da Convenção Internacional do Direito da Criança da ONU, é dito que sempre, gente, anota aí no seu caderninho, sempre será considerado o melhor interesse da criança. Então, diante de qualquer situação, mesmo havendo todas as leis que existem, será considerado o melhor interesse da criança. Sempre o bem-estar da criança é o que vai ser considerado na aplicação das leis, ok? Então, vamos começar o curso, primeiramente, falando sobre qual o principal artigo que fala sobre a criança e adolescente no Brasil. O principal artigo que fala sobre a criança e adolescente na nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Federal é o documento principal aqui no nosso país, ok? No artigo 227 fala que é o dever da família, da sociedade, assegurar a criança e o adolescente ao jovem com absoluta prioridade. Então, sempre quando tiver alguma situação, por exemplo, uma emergência, alguma coisa, a criança e o adolescente terá prioridade para esse atendimento. E criança e adolescente com deficiência, uma prioridade um pouco maior por causa da sua dupla vulnerabilidade. Mas o que é isso? Criança é considerado vulnerável, tá bom? Então, é garantida a absoluta prioridade ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de agressão. Então, crianças e adolescentes devem ser protegidas. E isso, quando foi instituído o ECA, o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É uma lei que foi criada em 1990, ok? Que trata sobre todos os direitos da criança e do adolescente, ok? É uma lei bem antiga, não é de hoje. Esses direitos da criança e do adolescente vem há muitos anos, inclusive esse artigo 227 veio na nova Constituição Federal de 88, então crianças e adolescentes devem ter o que? Garantido? A sua proteção integral. Mas, doutora Letícia, o que é essas coisas difíceis?
Proteção integral é que é dever do Estado, da família, da sociedade manter as crianças protegidas e que não lhes faltem nada. Então, muitas coisas que a gente vê por aí não está de acordo com a Constituição. E para que isso não aconteça, nós pensamos nesse curso. Para quê? Para que as pessoas saibam quais os seus direitos. Uma pesquisa que nós fizemos na nossa comunidade, nós constatamos que muita gente nem sabe quais direitos tem. Então, vale a pena você saber todos os direitos que seu filho, sua filha tem enquanto criança e adolescente com deficiência, ok? Mas daí, Letícia, doutora Letícia, como é que eu sei quem é criança e quem é adolescente? Vamos lá, eu vou explicar para vocês quem são as crianças no conceito da lei e quem são as adolescentes. Crianças são consideradas aquelas até 12 anos incompletos, ok? Então, essas são as nossas crianças. E adolescentes são aquelas de 12 a 18 anos, ok? E essas pessoas são as pessoas que estão protegidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E além de outras normas que falam sobre deficiência, beleza? Então, as crianças e adolescentes com deficiência são protegidas pela Constituição, pelo ECA, pela Lei Brasileira de Inclusão, pela Lei Berenice-Piana e todas as outras normas que falem sobre elas, ok? Mas, lembrando aquilo que eu falei no começo do vídeo, que sempre será considerado o melhor interesse da criança e do adolescente, gente. É sempre o bem-estar da criança e adolescente que será considerado. Inclusive, quando foi criada o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi trazido o quê? O conceito da proteção integral, que a criança deve ser protegida em todas as esferas da sua vida. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho quais são esses direitos da criança e do adolescente. A gente já falou que ela tem direito à proteção total, que ela tem que ser resguardada de qualquer forma de violência, que ela não pode sofrer nenhum tipo de negligência, né, um descuido ou uma desatenção, que a criança é protegida contra qualquer forma de discriminação ou preconceito. Inclusive, isso é crime contra a criança com adolescente, contra a pessoa com deficiência e contra a criança também. Então, além do artigo 4º e artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, tem também as leis pertinentes à criança e adolescente. Então, qualquer violência contra criança e adolescente, isso é majorado, isso é aumentado, tá? Então, criança não pode sofrer humilhação, não pode ser exposta a situação vexatória, não pode ser humilhada, tem que ser protegida contra maus tratos. Todas as crianças têm que ter esse tipo de proteção, tá? E o ECA garante isso. Inclusive, pai não pode bater em criança, inclusive tem a lei da palmada. E a gente tem que começar desde o comecinho, que o direito da criança e adolescente começa desde antes do seu nascimento, pelas mamães. Então, é garantido que a mãe, durante a sua gestação, tenha um atendimento médico e psicológico na rede pública, do início da gravidez até o parto, tá? E ela tem que ter esse acompanhamento médico, isso é garantido. E quando a criança nasce, ela também tem os seus direitos garantidos, ok? Ela tem direito, isso faz parte do seu direito à vida, ela tem direito de ser identificado, examinado, que sejam feitos aqueles exames, aqueles exames quando ela nasce. É garantido também a amamentação, inclusive quando a criança nasce são oferecidas ferramentas para ajudar as mães em amamentação, né? Então tem a lei da licença maternidade, tem uma série de coisas que garantem a proteção da criança desde a hora que ela nasce, inclusive as crianças com deficiência, ok? E outra coisa que a gente tem que falar sobre o direito à saúde. Todas as crianças, além do direito à saúde, ela tem direito à prevenção. Então, se você ficar doente, você tem direito de ser atendido no hospital, da saúde, no posto de saúde, gratuitamente. Se a criança tiver necessidade de um atendimento médico, o pai pode ficar ao lado. Quando a criança vai nascer, também tem direito, a família de assistir, o pai tem direito de assistir ao parto,
ok? Mas por conta da Covid isso foi um pouco deixado de lado, mas de acordo com a lei pode. E os hospitais, quando a criança está internada, o hospital tem que facilitar o acompanhamento, tá? Mas lembrando que por conta da Covid, em alguns casos há leis que não permitem esse acompanhamento, mas tentam conversar sempre com os hospitais, porque criança tem que ficar com alguém do lado, ainda mais criança que necessite de algum suporte diferenciado, tá? E outra coisa, a criança também tem direito à prevenção. Então, por exemplo, as vacinas, tem direito a programas sobre higiene pessoal, tem direito a qualquer atendimento médico preventivo. Então, não é só ir no médico quando a criança está doente, é para também ir ao médico para prevenir e ver como está o bem-estar do seu filho, tá? Todas as crianças têm direito a se divertir, todas as crianças têm o direito à cultura, todas as crianças têm o direito de se manifestar, né? E, inclusive, ela tem o direito de manifestar a sua liberdade, inclusive as crianças com deficiência mental, deficiência intelectual. A criança tem o direito de manifestar a sua própria vontade, inclusive o que ela acha sobre política, as ideias que ela tem sobre religião. Ela pode se manifestar. A única coisa que nós, enquanto os pais, a gente tem que ter cuidado qual o impacto dessa manifestação, porque hoje em dia nas redes sociais o que nossos filhos postam, o que as crianças postam, é sempre bom nós estarmos monitorando isso. Falaremos sobre a privacidade e proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes com deficiência num próximo módulo, então não percam. Nós falaremos especificamente sobre isso, tá? E a criança, uma das coisas que que a criança tem o direito é a família, né? E ele tem o direito de ser educado pela sua família. E se no caso a família faltar, a criança e o adolescente podem ser educados por uma família substituta. Inclusive, há uma lei que prevê a prioridade de adoção de crianças com deficiência. Então, caso você esteja na fila de adoção e queira adotar uma criança, há a possibilidade do processo ser agilizado quando você pretende adotar uma criança com deficiência, quando você vai pretender fazer todo o processo de adoção, tá? E é obrigação dos pais de sustentar, guardar e educar os filhos menores. Inclusive, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, sobre o direito à pensão alimentícia, que é uma coisa muito discutida entre as famílias, porque os pais, tem pais que falam que só porque a criança recebe o OAS não vai pagar pensão, tem pais que falam que é melhor a mãe se virar, tem pais que somem, principalmente pais, a gente avaliou na nossa comunidade de crianças especiais, mais de 30, 40% os pais simplesmente somem, né? Então nasce a criança com deficiência e a mãe acaba se tornando uma mãe solo, não porque ela gostaria, mas sim porque simplesmente esses progenitores, esses pais somem, né? E outra coisa, o fato de o pai e uma mãe não terem dinheiro para sustentar o filho, isso não faz com que eles percam a guarda deles. Então, se você tem um filho e você está passando necessidade, você não vai perder a guarda do seu filho. Você pode procurar alguns programas sociais que vão te ajudar a manter o seu filho junto com você, porque o interesse é que a criança seja mantida no seu seio familiar, ok? As famílias podem ser podem ser diferentes, elas podem ter laços sanguíneos, laços adotivos, mas não tem que ter diferença. Filho é filho, né? Se é filho filho de forma natural ou filho adotivo, o filho é tratado da mesma maneira, tá? Que mais? Nós já falamos sobre a adoção. Toda criança tem direito à escola. Toda criança tem educação. Educação é um assunto muito importante, principalmente em relação às crianças e adolescentes com deficiência. E todas as crianças têm o direito de estarem matriculadas no sistema regular de ensino. Falaremos nisso num próximo módulo sobre especificamente ao direito de educação. E de preferência no colégio pertinho de casa.
Por quê? Porque às vezes tem a dificuldade de locomoção, mas caso haja necessidade de transporte específico, você pode solicitar na sua prefeitura. A gente vai ver isso num outro módulo, ok? E é garantido por lei que as crianças de 0 a 6 anos tenham um atendimento em creche, né? E como família, a família tem o direito de saber o seu comportamento, a família tem o direito de acompanhar o que está acontecendo com o seu filho, o seu plano individualizado, plano educacional individualizado, tem o direito de saber o que vai ser ensinado para o seu filho, ok? E, de acordo com o ECA, os pais têm obrigação de matricular os filhos na escola, ok? Onde uma pessoa vai conduzir as aulas para os seus filhos dentro do hospital onde ele está, com uma aula preparada pelo professor da escola regular. Criança não pode trabalhar. Criança com deficiência, nenhuma criança pode trabalhar, ok? Adolescente, existe a regra do menor aprendiz, adolescentes com deficiência a partir dos 14 anos pode trabalhar com menor aprendiz, não há nenhuma vedação legal, tá? E criança não pode trabalhar, ok? Criança tem direito à diversão, ela tem direito aos espetáculos. Criança com deficiência tem algumas regras tem algumas regras em relação à cultura e a espetáculos e esporte que será falado no próximo módulo, né? Criança também não pode ser vendida bebida alcoólica para criança, cigarro ou qualquer produto que possa causar sua dependência. Não pode vender fogos de artifício. Criança, se for viajar, tem que garantir a sua segurança. Então, existe uma série de regras para a criança viajar sozinha. Por exemplo, viajar com os avós tem que ter a certidão de nascimento, porque no RG não tem o nome de avó, então tem que estar o RG e a certidão de nascimento. Se for viajar internacionalmente, tem que ter autorização dos pais, tem que ter tudo isso, tá? Então, crianças e adolescentes têm uma série de direitos, como a gente falou, e cada um deles devem ser respeitados, ok? A gente falou sobre o direito à vida, a gente falou sobre o direito que a criança tem direito a ter uma identificação, um nome, isso eu já não tinha falado, mas vamos falar, a identificação, um nome, uma família, ela tem direito à saúde. Então, o Sistema Único de Saúde tem que garantir a saúde e a saúde integral dessas crianças, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização. Então, crianças têm direito, adolescentes têm direito, criança não trabalha, adolescente tem o direito de trabalhar como menor aprendiz, fazer curso técnico, tem direito à cultura, tem direito à dignidade. Né? Nessa parte da dignidade, quando a família não tem condições de sustento, você pode requerer um benefício para essa criança e adolescente com deficiência, para que mantenha algum programa social, mantenha essa criança e adolescente com deficiência com o mínimo de dignidade humana. Ela tem direito ao respeito, isso eu acho que é o mais importante. Eu não estou me estendendo muito nos pontos, porque outras pessoas vão falar, mas lembrando que criança tem direito à liberdade, então ela pode manifestar seus pensamentos, pode manifestar as suas vontades. Criança tem direito à convivência familiar, comunitária e tem principalmente o direito de ser mantida em segurança, ok? Então, nessa aula a gente aprendeu tudo isso, que é o que a criança tem direito à vida, a absoluta prioridade, que a criança tem direito à saúde, que a criança tem direito à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, à convivência com a família e com a comunidade e, principalmente, ser mantida protegida. Então, nos próximos módulos falaremos especificamente sobre os direitos da criança e adolescente com deficiência, mas vale lembrar que a criança tem todos esses direitos, independente se ela tem deficiência ou não. Então, vamos garantir os direitos das nossas crianças. Venham comigo!